continuaremos o estudo de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. No domingo passado o Clinton deu continuidade, hoje eu avanço mais um pouquinho. E o texto bíblico vai nos dizer o seguinte, né? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, nos diz o seguinte, tá? Eu vou ler o capítulo a começar do verso de número 1, para a gente entender o contexto. Nos diz assim o texto bíblico, ó. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá seu Espírito. Versículo 9. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme lhes instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender de outros. Ok? Esse é o texto lido. Hoje, para a mensagem, nós vamos focar nos versículos 9 e 10, tá? Sob o seguinte tema, sob o seguinte título, uma marca viva de uma igreja viva. É isso que nós vamos falar, as marcas vivas de uma igreja viva. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós pedimos que neste momento Teu Espírito Santo que está entre nós possa clarear, iluminar a nossa mente para a compreensão do texto sagrado, me usando como instrumento e agindo e operando em nossos corações para receber a Tua palavra, sermos por ela transformados. Eu peço também que assim o Senhor possa agir com cada uma das crianças que estão ali ouvindo a mensagem do Senhor, que possa ser clara a mensagem, compreensiva, e que o Senhor venha trazer fé ao coração delas. Nós oramos pedindo no nome de Jesus. Amém. Pelo jeito, nós estamos tendo problemas em vários eletrônicos da igreja, né? Esse computador aqui, que já vem servindo há um bom tempo, ele decidiu travar. E ele está vencendo a guerra, né? Que eu não estou conseguindo destravá-lo às vezes. Mas ele não imaginava que eu iria usar o celular também, né? Então o celular vai me ajudar aqui a olhar as anotações, tá? E caminharmos aqui no exame do texto sagrado. Irmãos, como já é
sabido por parte dos irmãos, nós estamos estudando essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada para a igreja que estava em Tessalônica. Tessalônica, essa cidade é uma das cidades da Macedônia. Então, quando Paulo, e hoje nós vamos examinar o texto de Coríntios, vai falar das igrejas da Macedônia, Paulo está se referindo a Filipos, Paulo se refere a Bereia, aos bereianos, e Paulo se refere aos tessalonicenses. Essa carta, direcionada para a igreja dos tessalonicenses, é uma carta que irá apresentar para nós uma igreja que precisa ser imitada. Uma igreja que nós olhamos para essa igreja, irmãos, e uma das marcas dessa igreja é que essa igreja não tem dificuldade de viver, de demonstrar o amor fraternal. Essa igreja é uma igreja calorosa. Essa é uma igreja que fazer parte dessa igreja é fazer parte de uma família intensa, que vive, uma família que convive, que está junto, certamente que tem os seus problemas, mas que lidam com os seus problemas, e muito mais do que uma igreja amorosa entre si, é uma igreja cuja realidade do amor, ela se estende para além das quatro paredes, para além do encontro dominical. Essa igreja é uma igreja que o mundo tem reconhecido o amor entre eles, o amor por Deus e o amor pelos perdidos. Então, com certeza, irmãos, nós precisamos olhar para essa carta, assim como nós temos feito, e entender que muito do que existiu nessa igreja é digno de nós olharmos e imitarmos, fazermos iguais, né? E quando nós fazemos isso, nós já podemos perceber o que o apóstolo Paulo diz sobre essa igreja, que é no capítulo 1, versículo 3. Olha que interessante. Paulo vai dizer que quando ele ora a Deus e menciona esta igreja, ele louva o Senhor, ele glorifica a Deus, ele agradece a Deus. Olha só o versículo 3 do capítulo 1, nos diz, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar dessa igreja, e olha o que é dito desses irmãos. Quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos do seu trabalho fiel. Olha como, imagine essa igreja, irmãos. Eu quero lançar o desafio para que você faça uma viagem no tempo, volte e se torne um membro dessa igreja. Você é um membro da igreja em Tessalônica. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para a igreja, ele está escrevendo também para você, como membro tessalonicenses. Faça esse exercício. E aí Paulo vai dizer, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês e eu me recordo com muita facilidade do trabalho fiel de vocês. Eu me recordo e relembro diante de Deus em oração, e ele vai dizer, dos seus atos em amor. O trabalho que é fiel é um trabalho amoroso. É uma realidade de um amor fraternal, e ele diz, e eu me recordo, irmãos, de vocês, da firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, você que é um membro da igreja, o que você poderia dizer para nós sobre o como essa igreja é, o como ela atua, o como ela lida com os seus irmãos, a sociedade, como que é o culto dessa igreja? Eu quero que você pense sobre isso. E certamente essa é uma igreja que todos nós gostaríamos de fazer parte. Não é verdade? Uma igreja amorosa, uma igreja unida, uma igreja que a esperança desses irmãos é a volta de Cristo. O que os move, o que os faz voltar no próximo domingo para adorar o Senhor é a esperança de encontrar com esse Senhor. Se Cristo não retornar essa semana, né? De repente o irmão liderando, pregando, encerrando o culto, ele talvez poderia dizer, irmão, se Cristo não voltar essa semana, e nós cremos que Ele pode voltar, nós estaremos mais uma vez reunidos aqui. E os irmãos vibram com a possibilidade de estar junto com o Senhor, mas esses irmãos vibram com a realidade e possibilidade de estarem juntos novamente.
Paulo lembra do amor fraternal como marca dessa igreja, tá? E quando nós olhamos ainda no capítulo 1, Júlia, versículos 9 e 10, tá? Pense você assim, o amor é marca dessa igreja, uma marca viva de uma igreja viva. Como que é esse amor em relação a Deus? Como que você acha que é, por parte da igreja em Tessalônica, o amor direcionado para Deus? Paulo vai nos apontar também sobre isso. Versículo 9 do capítulo 1 diz: pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. Também as pessoas comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Como que você imagina que é o amor dos Tessalonicenses, ou como você, membro da igreja de Tessalônica, pode dizer para nós: olha, aqui nós, em Tessalônica, nós os tessalonicenses, amamos a Deus e demonstramos através de... O que você poderia dizer? O texto irá nos apontar, irmãos, que o amor dos tessalonicenses por Deus fez com que eles abandonassem os ídolos, fez com que eles mudassem de conduta aquilo que não agrada ao Senhor. Paulo diz: irmãos, o povo está comentando sobre como vocês, para servir a Deus, deixou para trás tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A idolatria é condenada na palavra do Senhor. Não há outro Deus que devemos adorar a não ser o Senhor, Criador dos céus e da terra. Tudo que permitimos o nosso coração se apegar, tudo que permitimos o nosso coração, colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, se transforma como um ídolo. E os irmãos tessalonicenses, muito mais do que ídolos do coração, eles se devotavam a imagens nos templos pagãos das igrejas ali. Mas por causa do amor ao Senhor, aquilo que é reprovado por Deus deixou de ser parte da vida desses irmãos. E Paulo diz: o mundo tem comentado como vocês mudaram de conduta. Irmãos, não existe amor para com Deus sem mudança de vida. Hoje nós temos caído num relativismo tão sem vergonha, que nós achamos que amor é fazer coraçãozinho para Deus, ou como fazemos para o outro, é deixar um like. Demonstramos amor quando colocamos um versículo lá nos nossos stories, nos nossos, na linha do tempo, quando estamos postando qualquer coisa. Irmãos, a Bíblia não caminha nisso, não. A Bíblia caminha exatamente na direção oposta disso. Porque isso, na verdade, às vezes, pode estar evidenciando um tipo de amor que a Bíblia condena, que é o amor a si mesmo, que é o amor do louvor, que é o amor do reconhecimento dos outros. Olha como sou piedoso, olha essa boa obra que fiz. Quantos e quantos vai lá e tem uma boa ação, mas ela perde o valor diante de Deus porque acaba de postar. Olha o que eu estou fazendo aqui, gente. Oh, condenado. Olha só esse texto sagrado aqui, ó. Quando nós falamos de amor para com Deus, é possível medir a validade, a veracidade desse amor para com Deus? É possível sabermos se alguém realmente ama Deus ou não? Se alguém diz que ama, mas na prática revela que não ama, de alguém que demonstra amar, será que a Bíblia dá para nós a direção sobre dosarmos isso? Não é verdade? É entre a pessoa e Deus. Eu não posso julgar
o próximo. Olha, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala para não julgar, levando em consideração os meus critérios, aquilo que eu acho certo e errado. Agora, a palavra do Senhor, o que ela não é, o que ela também é, né, a não ser julgamento, apresentando o falso e o verdadeiro, o certo e o errado. Eu não posso fazer o juízo por mim mesmo, mas a palavra de Deus faz o juízo. A palavra de Deus diz quem vai e quem não vai para o céu. A palavra de Deus diz o que agrada, o que desagrada a Deus. E também a palavra de Deus vai falar sobre o que é amor verdadeiro em direção a Deus e o que não é. Olha só esse texto aqui para a gente caminhar aqui. Ó, João capítulo 14, versículo de número 15. Nós temos a seguinte verdade bombástica sobre o amor a Jesus. Jesus com os seus discípulos, Jesus com a multidão. Jesus, em certo momento, olha para os seus discípulos e diz: se vocês me amam, faz o quê? Obedeçam os meus mandamentos. Sem obediência, evidência de falta de amor. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a demonstração, a prova de que amamos a Deus verdadeiramente é o quê? É que nós fazemos o que Ele manda fazermos. Olha só ainda em João, versículo 21 até o 24. Esse texto vai esclarecer mais ainda essa verdade. Olha só. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. Você pegou aqui? Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem os mandamentos, são quem? São os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariote. Judas disse o seguinte: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus diz, respondeu Jesus: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Próximo e último versículo dessa passagem: quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Irmão, isso aqui é preto no branco, isso aqui é 8 ou 80, isso aqui não é meio termo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a demonstração do que é verdadeiro e do que é falso, em relação a amar a Deus. Como que eu sei se eu, em primeiro lugar, não estou enganado em relação ao amor que julgo ter em relação a Deus? Como? Eu sou alguém que estou trilhando o caminho da obediência à palavra do Senhor? Aos mandamentos do Senhor, aos princípios deixados pelo Senhor sobre como viver de maneira que agrada ao Senhor? Eu estou trilhando esses caminhos? Jesus não disse que quem o ama é aquele que anda em perfeição e nunca erra. Não é isso que a Bíblia diz. Mas é aquele que obedece. É aquele que diante de um erro, o que ele faz? Ele se volta para o Senhor. Ele medita e ele diz: Senhor, realmente, por causa dessa situação, por causa dessa outra aqui, por causa das minhas escolhas, por causa do contexto que eu estou inserido, eu estou sendo sucumbido e eu estou deixando de observar alguns dos teus mandamentos. Senhor, me perdoe. Senhor, me ajude. Senhor, me aquece novamente. Esse é aquele que ama o Senhor. Ele não só erra, mas ao errar ele reconhece, ele cai em si. Então, irmãos, quando Paulo fala dos Tessalonicenses
E quando Paulo diz, irmãos, quanto ao amor fraternal, eu não preciso dizer nada. Eu não preciso lhes instruir sobre isso em nada. Vocês já fazem. Paulo diz, apenas continue. Apenas ame mais, porque também não é verdadeiro o pensamento de que chegaremos nesta vida a um patamar onde nós não precisamos amar mais. Eu já amo demais, eu não preciso crescer mais no amor. Isso não existe. O padrão do amor é o próprio Deus. Deus é amor. Amar como Cristo amou implica em que sempre precisamos amar mais. Mas essa igreja é uma igreja que Paulo diz, eu não preciso instruí-los a respeito desse assunto. A respeito de tantos outros, né, Paulo está instruindo a igreja em Tessalônica. Mas a respeito do amor fraternal, Paulo diz, eu não preciso falar nada. Pelo contrário, o que o mundo tem dito a respeito de vocês, irmãos, mostra que vocês, de fato, amam ao Senhor. Amam uns aos outros. Então, pensemos nesta igreja, né, no como essa igreja era em relação aos perdidos. O amor, ele não é algo que diz respeito apenas entre você e Deus. O verdadeiro amor é um amor que existe num âmbito, né, vertical entre você e Deus, mas amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como? Não tem como alguém amar a Deus de todo o coração e não amar o próximo. Não existe isso. Porque o amor de Deus derramado nos nossos corações, a consequência inevitável disso é que devolveremos esse amor para Deus e para o próximo. Essa é a verdade da Bíblia. Não tem como seguirmos em outra direção. Tá? Na verdade, o que nós podemos ver é exatamente o seguinte, olha só, eu pulei esse versículo, vou voltar nele agora, Júlia, que é 1 João 4, 7 e 8, tá? Que o amor, ele é uma realidade a partir de Deus. Sabe por que que eu posso amar a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Sabe por que que eu posso amar o próximo? Porque Deus me amou em Cristo Jesus. Olha só, 1 João 4, 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Olha que Deus é a fonte, Deus é a origem do amor. E ele diz assim, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só isso daqui, irmãos. E quem não ama? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, existe vários tipos de amor, é verdade. Existe o amor de afeição, que nós temos, né, de forma familiar. Existe o amor erótico, tá? O amor eros, que um homem tem por uma mulher tem por um homem. E tudo isso é uma realidade colocada por Deus em nós. Tá? Mas o amor a qual Deus nos ama é um amor que não se espera nada em troca. É um amor sacrificial. Então esse amor que nós devotamos a Deus e ao próximo, ele é uma realidade porque Deus derrama o seu amor nas nossas vidas. Então a igreja em Tessalônica é uma igreja que ama ao Senhor, e nós sabemos disso porque a sua vida, o seu procedimento de vida, mostrava que eles faziam escolhas que agradavam ao Senhor. Aquilo que desagradava a Deus era colocado de lado. Aquilo que era aprovado por Deus era praticado por esses irmãos. Eles tinham a sua esperança na volta de Cristo. Será que isso é o que Deus espera de cada um de nós? Certamente. Irmãos, por que nós nos perdemos tanto a ponto de o assunto, a volta de Cristo, não ser algo que pulsa dentro do nosso coração? Por quê? Porque nós nos envolvemos nas garrancheiras dessa vida. Essa palavra, não sei se ela é comum a você. Os garranchos, os enroscos dessa vida.
O nosso coração, ele começa a se fixar naquilo que nós desejamos almejar nessa terra. E aí a nossa mente, tá? A Bíblia não vai fazer diferença entre mente e coração, começa a trabalhar, começa a pensar, começa a planejar, começa a decidir, e de repente nós estamos vivendo em torno daquilo que não deveria ocupar tanto o nosso coração. Nós começamos, por exemplo, a viver para o trabalho, e não a usar o trabalho como um meio de agradar e glorificar a Deus. Nós passamos a viver em torno dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E quando olhamos para essa igreja, Paulo diz: irmãos, vocês têm em vocês uma vibrante expectativa pela volta de Cristo. Será que isso tem sido algo vibrante dentro do meu e do seu coração? O fato de que estamos aguardando o retorno de Jesus? Às vezes parece que pensar na volta de Cristo, irmãos, é algo que, legal, tudo bem, vai ser maravilhoso, mas se Jesus pudesse esperar um pouquinho mais. Então, essa igreja é uma igreja que ama ao Senhor. E em relação aos perdidos, como que podemos observar alguma coisa em relação ao amor desses irmãos? Nós podemos ver no versículo de número 8, agora capítulo 4, né? O seguinte, olha só. Portanto, eu estou meio perdido aqui, peraí. Não é o versículo 8 do capítulo 4, viu? É o versículo 8 do capítulo 1. Pronto, Júlia. Capítulo 1. Diz assim: agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé se tornou conhecida em todo lugar, e não precisamos sequer mencioná-la. O que isso traz para nós? A verdade de que quando nós amamos a Deus, nós amamos o perdido. Irmãos, isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é muito importante, porque quando nós pouco nos importamos com aqueles que estão, conforme será dito em Eclesiastes, se não me engano, sendo levados para a matança, quando nós temos pouco sentimento, pouca importância, pouca preocupação com aqueles que não estão ouvindo do Evangelho que pode salvar, isso, não se engane, é um reflexo de falta de amor. Porque quando nós amamos, nós nos preocupamos. Quando nós amamos, nós vamos ser como esses irmãos. A palavra está partindo deles e chegando aos lugares além da Macedônia. Que palavra é essa? Jesus, ele te cura. Jesus, ele te dá um lugar melhor. É isso, irmãos. É a palavra da libertação. É a palavra do Cristo vivo que pode salvar o pecador arrependido, irmãos. É a palavra com os princípios de como ter uma vida que agrada, que louva, que glorifica o Senhor. Esses irmãos, eles não apenas vivem amando a Deus e obedecendo a palavra do Senhor, esses irmãos demonstram amor pelos perdidos, pelos demais, pelos de fora. E isso é uma demonstração de falta ou de presença de amor divino em nós. Aí uma reflexão, como nós, vamos fazer o paralelo, né? Igreja em Tessalônica, igreja em Moraes Prado. Como que nós estamos em relação no nosso amor para com Deus? Como que nós estamos em relação ao amor pelos perdidos ou pelos que são de fora? Como que a minha vida, como que a sua vida demonstra a presença desse amor? Eu penso que nós podemos melhorar. Precisamos melhorar. Mas o texto também vai nos apontar numa direção muito interessante que eu gostaria de explorar, que é o seguinte. Tá? Ao pensar nessa igreja que tem o amor como uma marca, né,
que evidencia nessa igreja, nós pensemos também em relação às necessidades dos outros. E aqui eu quero me referir, irmãos, a necessidades físicas. Ah, pastor, o texto não diz tudo isso não. Ah, você que pensa. Sabe qual que é o melhor comentário bíblico? Melhor de todos. Hã? A Bíblia. A Bíblia é o melhor comentário da Bíblia. E quando o apóstolo Paulo, vou ler novamente. Capítulo 4, versículo 8. Ó. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que o amem ainda mais. O que esse texto nos aponta e o que podemos usar da palavra do Senhor para dizer que esses irmãos, eles se preocupavam com as necessidades de outros irmãos, as necessidades do próximo. Aí nós precisamos ler 2 Coríntios capítulo 8. Tá? Olha que texto maravilhoso, falando, sabe de qual igreja? Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e Paulo vai falar de outras igrejas. Quais igrejas? Olha lá, Júlia, vamos lá. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da... Quais são as igrejas da Macedônia? Falei no início. Filipos, Tessalônica e os bereanos, de Bereia. Então, o que Paulo aqui em Corinto vai falar para a igreja de Corinto sobre as igrejas da Macedônia, inclui esta igreja aqui. Ó. Essa igreja que tem como marca viva, pois ela é viva, o amor fraterno. E no quesito auxílio às necessidades dos de fora, olha o que Paulo vai dizer para nós aqui, em 2 Coríntios, capítulo de número 8. Irmãos, isso daqui é fora de base em termos de quão esclarecedor para nós. E o versículo 2, ele vai dizer, das igrejas macedônicas, ele diz assim, 2 Coríntios, eu estou em primeiro. Eu vou usar aqui, Júlia, a minha Bíblia, você vai passando conforme eu leio, para mim não ficar olhando para trás, tá bom? Então, finalmente cheguei aqui. Versículo 2. Elas, as igrejas macedônicas, elas têm sido provadas com muitas aflições. Olha que interessante, né? Nós já vimos isso, Tessalonicenses, capítulo de número 2, que Paulo vai falar, irmãos, eu tentei visitá-los não apenas uma, mas 2 vezes, Satanás impediu o caminho. Vocês têm passado e eu disse que as provações chegariam, e elas já chegaram. Aqui Paulo, falando dessa igreja, diz para os coríntios o seguinte, irmãos, as igrejas macedônicas, elas têm passado por muitas aflições. E ele continua, diz, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Irmãos, esse texto aqui é incrível. Esse texto diz para nós que essas igrejas estão debaixo de muitas aflições. Esse texto diz para nós que essa igreja é uma igreja pobre, é isso que o texto diz? Não, o texto não diz que é a igreja pobre. O texto diz que é uma igreja cuja realidade financeira é de extrema pobreza. Mas o texto diz também que a partir da sua realidade, essa igreja transborda de rica generosidade. O que isso diz para nós? Que o amor, ele é evidenciado através da generosidade financeira. Você sabia? É um pouco óbvio isso, né?
Quanto mais mesquinho eu sou, menos eu dou. E quanto menos eu dou, mais eu evidencio que, na verdade, o que existe em mim é o quê? É falta da presença de um amor divino em relação à necessidade dos outros. Ah, é porque não dá. Ah, é porque não sobrou. Não. Isso é história para boi dormir. É porque falta amor. Falta amor. O exemplo está aqui. Uma igreja extremamente pobre, uma igreja debaixo de grande aflição, ou seja, contribuição não é quando tudo está tranquilo. Primeira mentira que já cai por terra. Se você esperar tudo ficar resolvido na sua vida, para você generosamente colaborar, já saiba que quando se ficar resolvido, você não vai contribuir. Porque isso não é garantia, isso não é termômetro para contribuição, pelo contrário. Pelo contrário. O que nós podemos notar aqui, irmãos, que essa igreja, ela oferta debaixo de aflições. Então você diz, olha, eu não vou ofertar, eu não vou contribuir, o assunto é esse. Né? O amor em relação às necessidades, Paulo está dizendo, 2 Coríntios é isso. É uma oferta que está sendo levantada para a igreja da Judeia. Igreja extremamente carente. E esses irmãos extremamente pobres, debaixo de grandes aflições, mas porque eles amam a Deus, porque eles amam o próximo, o que é que eles fazem? Generosamente, eles contribuem. Se esperarmos o mar se acalmar, nunca existirá contribuição da nossa parte. Sabe o que o texto vai apresentar para nós? Versículo 3, 2 Coríntios 8, 3. Paulo diz o seguinte: irmãos de Corinto, essa é a ideia, carta para a igreja de Corinto. Eu posso testemunhar que as igrejas da Judéia deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Quantas e quantas verdades nós encontramos aqui. Sabe qual que é a verdade desse versículo? É que a oferta, cuja base é o amor pela necessidade, ela não é algo das sobras que nos pode acontecer. A oferta como demonstração de amor, ela é algo sacrificial. Paulo diz aqui, irmãos, eles deram muito além do que podia. Eu estou testemunhando para você, igreja de Corinto, igreja rica, igreja abençoada, eu estou dizendo para vocês que as igrejas pobres da Macedônia, que a igreja de Tessalônica, contribuiu muito além do que podia. Porque um dos princípios é que a oferta, irmãos, ela é um sacrifício. E isso também deve ser algo simples de entendimento, que às vezes não é. O que vocês entenderiam se eu dissesse assim, irmãos, eu estou passando por grandes dificuldades e problemas e o estar aqui nessa noite foi um grande sacrifício. Qual que é a verdade que eu estou transmitindo? É que foi simples estar aqui? Que foi algo que, tranquilamente cheguei cedo, de boa, olha, hoje meu dia está maravilhoso. Quando eu digo que foi um sacrifício poder estar aqui, o que eu estou dizendo junto com isso? Que para estar aqui teve que existir o quê? Esforço, planejamento, teve que demandar, esforço sob medida. É isso a ideia de sacrificial, algo sacrificial. A oferta em direção à necessidade, irmãos, ela precisa ser sacrificial. Se a gente for contribuir, quando tudo estiver tranquilo, não vai contribuir. Se a gente for contribuir do que sobrar, não é sacrificial. Olha o texto de 1 Crônicas 21, 24, é um texto que Davi, após errar, Davi fez um censo militar. Davi tinha um exército numeroso e Davi decidiu contar qual o número dos seus soldados. E isso contrariou a Deus.
E Deus matou muita gente naquele momento, muitos homens, por consequência do pecado de Davi. E Davi se volta para Deus e diz, Senhor, eu pequei, e a orientação é o seguinte, Davi, você precisa oferecer um sacrifício a Deus, para que isso acabe, para que o castigo cesse. E aí Davi foi a um homem chamado Araúna, e disse, eu preciso de um campo, para edificar um altar, para sacrificar a Deus, para oferecer um holocausto, uma oferta ao Senhor pelo pecado que eu cometi. E aí esse homem disse, Davi, meu rei, escolhe onde você quiser. Ele falou, não, eu não posso oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Olha o texto, os descendentes de Sem foram... Não, 1 Crônicas, capítulo... Eu acho que eu errei aqui, né, Júlia? Espera aí. 21. 1 Crônicas 21, 24, nos diz assim. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de comprá-lo pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Irmãos, ofertar ao Senhor nunca foi na Bíblia um aspecto das sobras e dos restos, mas das primícias e do que nos custam. É sacrificial. Precisa ser custoso, precisa ser voluntário. Versículo 4 de Coríntios 8, 2 Coríntios 8, versículo 4, diz assim, ó, o final do 3 já vai dizer assim, e o fizeram por iniciativa própria. Paulo não forçou, irmãos. Paulo não obrigou. E o versículo 4 diz, eles, as igrejas macedônicas, os irmãos das igrejas macedônicas, eles nos suplicaram repetidamente. Olha aqui o que está sendo enfatizado. Por repetidas vezes, os irmãos partiram deles e eles suplicaram o quê? O privilégio de participar da oferta ao povo santo. O que esse texto diz para nós, irmãos? Primeiro que é voluntário. Tem que partir de você. Não funciona. Hoje, como que nós lidamos com o assunto ofertar ao Senhor e as necessidades? Como que nós lidamos com isso? A gente tem que desenhar, a gente tem que jogar um projeto, e a gente tem que mostrar, e a gente tem que falar, irmãos, não atingimos o alvo. E não é assim normalmente? E primeiro que fazemos isso com uma dificuldade enorme, porque pouco falamos. Mas o que esse texto diz para nós de igrejas pobres? Eles imploraram para Paulo, por favor, Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, nos inclua nesse privilégio de ofertar a quem necessita. Se a campanha tinha nome, eu não sei. Se a campanha já era com valor alvo estabelecido, não sei. Dificilmente era, claro que não. Certamente não. Mas isso não é o ponto. O ponto aqui, irmãos, que devemos resgatar é que partiu desses irmãos e eles entendiam que, na verdade, quando nós oferecemos algo que temos a alguém que necessita, é um privilégio. Não é um peso, irmãos, não deve ser um peso, apesar de ser sacrificial. Apesar de ser algo que realmente exigirá esforço, não deixa de ser um privilégio. Os versos de 6 a 8 ainda, de 2 Coríntios 8, vai nos dizer, né, que a contribuição é uma demonstração de amor pela causa. Olha só. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar o serviço de generosidade. Aí vocês, irmãos de Corinto, Tito desafiou vocês, é aqui Paulo falando com os coríntios agora, né?
E o versículo 7, visto que vocês se destacam em tantos aspectos. Olha isso daqui, irmãos, como é prático. Igreja de Corinto, vocês se destacam tanto na fé, nos discursos eloquentes. Olha a igreja tinha tantos homens que pregavam ali de forma eloquente. Era Apolo, eram homens, bons de retórica. Eram homens que diante de algum filósofo, alguma coisa, poderia debater com eles e mostrar o erro deles. Igreja, vocês se destacam tanto na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento. Olha só, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Olha que testemunho lindo da igreja de Corinto, irmãos. Queríamos também que destacassem no generoso ato de contribuir. Que coisa fantástica. Assim como eu disse, a igreja em Tessalônica tinha as suas necessidades, a qual eles deveriam crescer, aprender. A igreja de Corinto é um exemplo disso. Nós somos um exemplo disso. Será que se alguém, ou vamos pensar assim, será que se o apóstolo Paulo tivesse conhecimento da Igreja Batista em Moraes Prado, e escrevesse aquilo que ele viria em nós, por conhecimento, não por achismo, mas por conhecimento, constatação. Igreja Batista em Moraes Prado, vocês realmente se esforçam e são um exemplo nessas coisas. O que será que Paulo diria? Será que Paulo também poderia dizer que nós somos um exemplo no conhecimento? Naquilo que temos com empenho procurado aprender da palavra do Senhor? Eu penso que sim. Precisamos crescer e aprender mais? Sem sombra de dúvidas. Mas, irmãos, eu penso, sinceramente, como pastor há 9 anos aqui, que talvez nós seríamos mais parecidos com a igreja de Corinto do que com a igreja de Tessalônica. Nesse aspecto. E talvez na lista de exemplos estaria várias coisas que Paulo observaria em nós, mas na lista de instrução Paulo talvez poderia dizer: irmãos morais pradenses, assim como vocês se esforçam e são um exemplo nessas áreas, seja também um exemplo na contribuição generosa para com o Senhor, para com a causa. Eu penso que Paulo iria recomendar isso para nós. E ele diz para a igreja de Corinto: não estou ordenando que o façam, mas sim testemunhando, ou testando, olha só, mas sim testando a sinceridade de seu amor, ao compará-lo com a dedicação de outros. Irmãos do céu. Viu aqui a declaração que eu disse no começo? Que a medida da nossa contribuição é reflexo do tamanho do nosso amor? Está aqui, Paulo diz para os coríntios: irmãos, eu não estou trabalhando em uma forma de ordem ou mandamento, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que isso é um teste do verdadeiro amor de vocês. Assim como era evidência do verdadeiro amor da igreja em Tessalônica, o ofertar da onde não tinha, mas fazer com prazer, com alegria, com satisfação, fazer para glorificar a Deus. Paulo está dizendo aqui para os irmãos em Corinto, que o teste do amor passa também pela forma como nós lidamos com a nossa contribuição. Irmãos, eu gostaria de destacar uma história, para encerrar agora, real, verdadeira, tá? Eu conheci essa história compartilhada em uma pregação pelo pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Uma pregação aqui na igreja presbiteriana de Pinheiros, e essa história eu penso ser muito impactante para nós, que precisamos aprender constantemente sobre o ato de contribuir, tá? Eu já compartilhei aqui com os irmãos, e eu não fico procurando oportunidades para falar desse assunto, mas quando o texto nos chama a falar e tratar, fazemos. Tá? Então,
Em 2018, o pastor Hernandes esteve pregando em Natal em uma conferência missionária. E lá ele pôde ser inteirado de uma história que ele já havia ouvido, alguns fatos, mas um pastor que conhecia exatamente os detalhes, pôde inteirar o pastor Hernandes, e essa história aconteceu em 2002, tá? Numa cidade chamada Itaporanga, na Paraíba, e aconteceu na Igreja Batista Missionária de lá. Então, a igreja, ela tinha um programa de rádio, e essa igreja e esse programa de rádio alcançava cerca de 40 mil pessoas. Talvez você diz, 40 mil não é nada aqui para nós. Mas no interior e cidades pequenas isso é muito longo, né? Só que a Igreja Batista Missionária estava inadimplente com a rádio por 3 meses. E o dono da rádio chegou e deu o ultimato para a igreja, para o pastor. Olha, pastor, se não houver a quitação dessa dívida, o programa vai ter que sair do ar. E aí o que o pastor fez? O pastor chegou na igreja no domingo e disse, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos contribuir. E o pastor usou esse texto, usou os princípios bíblicos e disse que a contribuição precisa ser sacrificial. Que precisa ser feito para o Senhor, que precisa ser feito das primícias, que precisa ser feito o nosso melhor. E lá na igreja estava um casal, que era o senhor Tota e a dona Lourdes. Um casal que eles eram meieiros. Não sei se você sabe o que é isso, mas na roça, eu cresci na roça, Alguém que toca lavoura à meia. Então você não tem terra, alguém tem terra e não dá conta de cultivar tudo, e chama, fulano, você quer plantar aqui na meia? Então a pessoa vai lá, planta o arroz, planta o feijão, quando colhe, metade é do dono da terra e metade é dela. Então o senhor Tota e a dona Lourdes, eles eram meieiros em uma propriedade rural que ficava 6 quilômetros da igreja. No retorno para casa, a pé, à noite, dona Lourdes conversava com o seu Tota. Olha, nós precisamos contribuir. Mas nós não temos onde. Nós não temos dinheiro. E ela falou, mas nós precisamos dar um jeito. E aí o diálogo se estendeu, E o pastor disse que precisa ser sacrificial. E precisa ser o melhor. Mas Lourdes, e agora? E o que você acha que tem que ser feito? E aí Lourdes falou, bom, a gente tem um bocado de galinha. E a gente tem um galo. E o melhor que a gente tem lá é o galo. Nós vamos ofertar o galo. Na segunda-feira de manhã, está a dona Lourdes, que já regressou 6 quilômetros com o galo debaixo do braço. E chegou para o pastor e disse, pastor, nós estivemos pensando, nós estivemos analisando e orando, e aqui está a nossa oferta, o nosso melhor para a campanha de quitar o programa de rádio. O pastor, nas palavras do Hernandes, ele falou, o pastor abriu um sorriso amarelo, pensando, o que eu vou fazer com esse galo? Não pega bem fazer uma rifa do galo na igreja, O que eu vou fazer com esse galo? O que eu vou fazer com esse galo? E aí o pastor decidiu compartilhar isso na internet. Escreveu alguma coisa e mandou, na internet. O e-mail chegou ao pastor Jeremias Pereira da Silva, que é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, num domingo de manhã. E o pastor Jeremias leu aquele e-mail, a história, alguma coisa, que era assim, a oferta de um galo. E aí o pastor Jeremias desafiou a igreja em Belo Horizonte sobre essa questão. Irmãos, nós precisamos ajudar. A oferta para a igreja lá na Paraíba era pequena, era grande. Mas para a igreja em Belo Horizonte era pequena. E naquele domingo de manhã, a igreja levantou uma oferta que dava para cobrir os custos de 1 ano de rádio. E mandou a oferta para o pastor, esqueci o nome do pastor da igreja Batista Missionária. E aí, irmãos, algum tempo depois, o pastor Jeremias esteve pregando em uma igreja no Canadá. E ele contou a história da oferta do galo da dona Lourdes. E aí o pastor da igreja perguntou o seguinte, foi resolvida a questão do rádio, mas eu quero saber como que está a dona Lourdes.
E aí, já conhecedor das coisas, né? Foi dito o seguinte, olha, a dona Lourdes, ela tem um sonho, né? Chegou a energia, ela tem um sonho de ter uma geladeira e um fogão. E aí o pastor da igreja no Canadá, tá, mandou para a dona Lourdes o suficiente para ela mobiliar a casa dela e ter o sonho da geladeira e do fogão. Uma outra igreja nos Estados Unidos, sabendo disso, né, perguntou a seguinte situação, mas dona Lourdes e o seu Tota ainda é meieiros da terra que eles cultivam? Sim. E aí levantaram uma oferta e compraram o pequeno pedaço de terra, onde eles eram meieiros, e agora eles eram proprietários. Uma outra igreja, tá, acho que já em Nova York agora, ficou sabendo, e aí a pergunta é, mas o que eles cultivam? Como que é essa terra? E fizeram um levantamento, e foi analisado através de agrônomos, foi tratada a terra para que o que eles cultivavam pudesse produzir mais. Um repórter da New York Times ficou sabendo de tudo isso, pegou um avião, desceu na Paraíba e registrou a história da generosidade da oferta da dona Lourdes e do seu Tota. Isso ficou conhecido mundialmente. Irmãos, eu penso que nós, como igreja em Moraes Prado, nós podemos fazer mais e podemos fazer melhor. Quando nós observarmos os princípios da palavra de Deus em relação à contribuição. Às vezes a gente olha para histórias como essas, que não são tão comuns, mas Deus permite acontecer para que nós sejamos desafiados. Mas a nossa realidade também diz respeito à forma como nós lidamos com isso. A forma como nós lidamos com isso. E eu nunca compartilhei qualquer coisa relacionada a isso, da minha experiência pessoal. Mas eu gostaria de fazer esses últimos 2 minutinhos. Tá? Todos nós aqui, nós vivemos uma realidade, né, que corresponde onde nós moramos, o que nós fazemos. Isso é fato, irmãos. Não tem ninguém aqui que vive de uma forma tranquila e solta, no sentido de eu não preciso fazer contas financeiras para fechar o mês. Alguém vive assim? Pelo contrário. O que nós fazemos? Fazemos contas e tomamos decisões. Isso não, isso espera, né? O computador está morrendo, mas não pode morrer, cara. Tu não pode morrer agora, porque agora não é hora. Não é assim, irmãos? E em alguns momentos fica mais fácil um pouquinho, outros momentos aperta mais um pouquinho, os imprevistos surgem, né? Passos que nós tomamos, às vezes, em resolver algumas coisas. E no final desse mês agora, iniciando esse mês, eu que tenho o controle das coisas na mão, né, olhei e falei, ixi, né, esse mês não vai dar. Mas a maioria dos meses o sentimento é o mesmo. E sempre dá. Mas diferente de percepção, esse mês eu tinha números significativos que realmente não dava. E fiz uma conta, fiz outra, fiz aqui. Falei, bom, eu tenho que me preparar para resolver o problema. E aí, simulação aqui, ó, bom, se eu pegar esse valor aqui, eu resolvo essa parada aqui, eu jogo isso aqui lá para frente, daqui para lá eu já me equilibro aqui, esse imprevisto vai ter sido resolvido, essa outra questão, opa, maravilha. Tá. Aí lá para o dia 5, 6, não me recordo, né? Marcos, pip. E eu já sabia. Não dava. Fiz as contas, fiz aquilo. Então, primeira coisa que eu fiz, peguei o celular, a minha oferta, a minha contribuição, ela é das primícias, ela não é do final. Seguindo os princípios da palavra de Deus. Ofertei, né? Contribuí, dizimei, paguei a fatura e sobrou lindos R$35. Tá bom, hein?
Está ótimo. Hoje é dia 6, só tem 20... Até o próximo dia 6 tem quase 30 dias, está bom demais, né? Mas, irmãos, quando nós honramos ao Senhor, o Senhor faz abundar e supre, é promessa. Lemos Provérbios, estudamos na IBD. Então hoje é que dia? Hoje é dia 15. Eu já paguei aquela, já paguei a outra, já paguei todas as dívidas, todas. E eu já comi até uma pizza esse mês, né? E está suprido para o próximo mês, com os pequenos imprevistos. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E sabe uma coisa que eu preciso começar a pensar? Onde eu posso ajudar alguém? O que posso fazer mais e melhor? Então, a história da dona Tota e do seu, né, do seu Tota e da dona Lourdes nos desafia. Mas, irmãos, o milagre de Deus suprir as nossas necessidades, nós podemos viver cada um. E isso passa pela forma como nós encaramos esse assunto. Então, eu quero que você, membro desta igreja, esteja orando, esteja considerando, tá? Porque dentro em breve nós faremos um levantamento do nosso alvo missionário. Daquilo que nós podemos contribuir com aqueles que estão fazendo, né, a evangelização, com aqueles que estão além do nosso ambiente local, servindo ao Senhor e precisam das nossas contribuições, com as causas e os projetos internos da nossa igreja. Deus escolheu realizar a obra da edificação e do mantimento, da manutenção interna, através da contribuição. Então, olhe para tudo isso, olhe para a sua realidade e considere ofertar ao Senhor de forma voluntária, de forma sacrificial, tá? De forma constante, sabendo que isso é uma demonstração do nosso amor para com Deus e para com a necessidade. Se a sua necessidade maior é pedir que Deus aqueça seu coração dando mais amor, faça isso. Faça isso. E você vai perceber que ajudar vai ser muito mais real, significativo e prazeroso. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de contribuir com aqueles que necessitam, sabendo que já recebemos do Senhor de forma antecipada. Nós podemos, ó Deus, contribuir com aquilo que nós somos. A igreja em Tessalônica, ela era capaz de ofertar porque ela ofereceu-se ao Senhor em primeiro lugar. Irmãos e irmãs entregues ao Senhor, como eles foram, eles não tinham dificuldade alguma de contribuir com o que tinham, com o que o Senhor havia os abençoado. Nos ajude, ó Deus, como igreja, a ser mais generosos, a ter esse assunto mais resolvido nas nossas vidas e saber que adoramos ao Senhor quando ofertamos como primícia, como uma parte que é sacrificial e que o Senhor é glorificado com isso. Nos ensina cada vez mais e opere a partir dessa realidade de irmãos simples, irmãos que, assim como qualquer pessoa da nossa sociedade local, vive com condições apertadas, mas reconhecemos que podemos fazer mais e fazer melhor para adorar o Senhor e ter a necessidade suprida. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, ao toque do piano e uma oração silenciosa.